depender apenas da motivação. Então ela fica esperando chegar o dia em que ela vai acordar muito animada e inspirada e soltando fogos de artifício para conseguir fazer aquela tarefa que precisa ser feita. Se você quer saber quais foram as 10 coisas que eu fiz para conseguir parar de procrastinar, fica até o final desse vídeo. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre procrastinação e sobre 10 coisas que eu implementei na minha rotina que me fizeram parar de procrastinar. Mas antes de começar esse conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre procrastinação e como você pode vencer esse hábito nocivo que atrapalha tanto o nosso dia a dia e atrapalha tanto a nossa rotina. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é a procrastinação, 10 coisas que eu coloquei na minha rotina que me fizeram parar de procrastinar. Quando falamos sobre como parar de procrastinar, nós estamos falando de uma série de estratégias, de ações e tarefas que a gente pode colocar no nosso dia a dia, na nossa rotina, que vão favorecer com que a gente pare de procrastinar. A procrastinação, na verdade, ela é um hábito nocivo, que acaba atrapalhando o nosso dia a dia, atrapalha a nossa rotina e nos atrapalha a alcançar sonhos e objetivos. É o ato da gente ficar sempre adiando, deixando para depois aquela tarefa importante, a gente acaba colocando outras coisas no lugar que às vezes nem é tão importante assim, meio que para justificar por que a gente está deixando aquela ação, aquela tarefa importante para depois. Mas é importante ressaltar também que quando eu falo aqui de estratégias para parar de procrastinar, não é uma solução mágica, não é uma solução única, não é uma solução mágica que vai funcionar para todas as pessoas. Então, pega apenas aquilo que se encaixa na sua rotina, na sua realidade e adapte para a sua realidade. Além do mais, não é uma mudança instantânea, não quer dizer que você vai ver esse vídeo hoje e amanhã você já vai parar de procrastinar todas as suas tarefas que você procrastinava desde sempre. Não é bem assim, né? Leva um tempo aí de mudança, leva um processo para você ir aprendendo, ir se acostumando, ir se habituando a tirar esse hábito nocivo da sua rotina. Quando falamos também de procrastinação, não quer dizer que você vai parar de procrastinar, que você não vai ter nenhum momento de lazer mais, não é sobre isso. É sobre você conseguir encontrar o equilíbrio entre fazer as tarefas que precisam ser feitas, ser produtivo e também ter um momento de lazer. Parar de procrastinar é importante por diversas razões e é por isso que eu trouxe esse conteúdo no vídeo de hoje, porque realmente faz uma enorme diferença no nosso dia a dia, na nossa rotina e nas nossas tarefas quando a gente para de procrastinar, como por exemplo o aumento da nossa produtividade. Quando a gente realmente para de dar desculpas para as nossas tarefas, para de ficar adiando para depois e realmente pega e faz, a gente consegue ser mais produtivo. A gente consegue realmente pegar aquela tarefa que a gente está adiando, a gente pega e faz simplesmente sem ficar pensando se vai fazer ou não, se vai deixar para amanhã, se vai deixar para semana que vem. A gente simplesmente pega e faz. Ao conseguir vencer a procrastinação, a gente consegue também ter mais tempo livre, a gente consegue se organizar melhor, consegue fazer aquela tarefa no momento certo para conseguir ter tempo de descanso depois, ter um momento de lazer, um momento de fazer coisas que você realmente queira fazer para descansar, para relaxar, estar com a família, estar com os amigos. Então tudo depende aí de como que é a sua organização ao longo da semana, ao longo do mês. É importante também para a gente conseguir alcançar objetivos e metas. Quando a gente fica só adiando para depois, a gente nunca consegue realizar aquele sonho, aquele objetivo. Então, por exemplo, a pessoa precisa estudar um conteúdo e ela fica deixando só para depois, só para depois, só para depois. Aí chega o dia da prova, ela não estudou, então ela não vai sair bem. Ou se, por exemplo, ela tem que gravar um vídeo, aí ela precisa entregar em um determinado dia, ela não grava, vai deixando para depois, deixando. E pode ser que ela perca o prazo, não entregue o vídeo que ela precisava, passou a data e acaba desistindo daquele objetivo, acaba perdendo aquele momento que ela tinha que fazer isso. Ao longo desse processo de vencer a procrastinação, algumas pessoas acabam tendo alguns erros comuns, como por exemplo a falta de uma definição de metas claras. Então, por exemplo, a pessoa às vezes coloca assim como meta vencer a procrastinação ou ser mais produtivo.
E isso dificulta criar um plano de ação, porque quando a pessoa não tem uma meta muito clara, ela não consegue destrinchar essa meta num plano de ação que vai ser eficiente e eficaz na rotina dela. Ela precisa ter uma meta mais específica para conseguir criar um plano de ação que ela vai conseguir realizar e vai conseguir realmente vencer a procrastinação. Outro erro comum, que também tem a ver com o erro anterior, é a falta de planejamento. Então, a pessoa não cria um plano de ação, ela não se planeja, ela não consegue saber como que ela vai fazer isso, como que ela vai vencer a procrastinação, vai ser com base em quê? Então, ela não vai ter um direcionamento, ela não vai conseguir saber quais passos ela vai tomar para conseguir vencer a procrastinação. Outro erro extremamente comum é a pessoa depender apenas da motivação. Então ela fica esperando chegar o dia em que ela vai acordar muito animada e inspirada e soltando fogos de artifício para conseguir fazer aquela tarefa que precisa ser feita. E sabe quando que isso acontece? É muito raro. Na maioria das vezes a gente não tem motivação mesmo, a gente não tá com a animação lá em cima para poder fazer aquela tarefa que precisa ser feita, mas a gente faz porque realmente ela tem que ser feita, alguém tem que fazer. Geralmente é a gente mesmo, então a gente não pode ficar esperando apenas a motivação para a gente conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Outro erro muito comum é a pessoa viver se comparando com outras pessoas. Então, às vezes ela viu lá que a influencer já foi na academia, já treinou, já fez um tanto de coisa, já leu um livro, ela já estudou e são 10 horas da manhã ainda e a pessoa não fez nada. E aí ela fica se comparando e acaba se comparando demais a ponto de continuar procrastinando e não fazer nada, a ponto de se frustrar e ficar mal por não conseguir fazer o que ela precisava fazer. Outro erro extremamente comum é a pessoa ficar esperando as condições ideais. Então ela fica esperando ela ter um cenário bonito para poder começar a gravar conteúdo para a internet. Ou então ela fica esperando ter as condições perfeitas para poder fazer aquele projeto, iniciar aquele projeto que ela tanto sonha. E isso realmente acaba atrasando os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas você deve estar se perguntando aí quais são então as 10 coisas que eu fiz que me fizeram parar de procrastinar. Já vou contar para vocês, mas antes eu gostaria de ressaltar que é muito importante que você fique até o final desse vídeo para você conseguir compreender mesmo de verdade quais são as estratégias que estão por trás da produtividade e o que precisa ser feito para a pessoa conseguir parar de procrastinar. O primeiro passo é a autoconscientização, é você perceber realmente que está procrastinando, que isso não está sendo legal para você, que você precisa tomar uma atitude, que você precisa realmente tomar as rédeas da sua vida e assumir o papel de protagonista e realmente parar de procrastinar e fazer o que precisa ser feito. Entender realmente o que está por trás dessa procrastinação, porque a procrastinação, a preguiça, sempre tem alguma coisa por trás. Geralmente pode ser uma falta de segurança, pode ser alguma insegurança, pode ser uma falta de conhecimento, às vezes você não se sente preparado para fazer aquela ação, aquela tarefa. São diversas razões, então é necessário você investigar o que está por trás disso para você conseguir arrumar uma solução e ir em busca de fazer as suas tarefas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi realmente perceber que eu estava procrastinando e que eu precisava fazer alguma coisa. O próximo passo é defina metas claras. Nesse ponto é importante você perceber quais são as tarefas que você está procrastinando e colocar metas para essas tarefas. Então você pega uma tarefa que você está procrastinando e coloca ali uma data que você vai fazer aquela tarefa, independente do que aconteça. Mas reforçando que são metas claras, metas alcançáveis, que você realmente vai conseguir cumprir, que você vai conseguir realizar. E esse foi o segundo ponto. Eu comecei a definir metas que eu precisava. Comecei a pegar pequenas tarefas que eu estava adiando, como por exemplo, lavar um tênis, coisas simples, para eu ir me habituando com essa mudança, com essa nova pessoa que eu estava querendo me tornar. O próximo passo é divida em tarefas menores. Então agora você vai pegar uma tarefa grande,
uma tarefa que demanda mais esforço, mais tempo e vai dividir em pequenas etapas. Então, por exemplo, a pessoa precisa ler um livro. O livro tem 100 páginas. Então, ela vai dividir em 10 dias, 10 páginas por dia. Ou ela pode dividir em 30 dias, 3 páginas por dia. Então, assim, para ficar mais tranquilo da pessoa conseguir concluir, a pessoa conseguir terminar de fazer essa tarefa, ela precisa dividir em pequenas etapas, pequenas metas. Então, por exemplo, a pessoa precisa organizar o guarda-roupa, então divida em pequenas tarefas. Um dia ela vai organizar os cabides, no outro dia vai organizar as gavetas, no outro dia os sapatos, enfim, ela vai dividir em pequenas tarefas, em pequenas metas para conseguir realmente realizar essa tarefa de uma forma mais tranquila. E foi isso que eu fiz, eu fui dividindo as minhas tarefas em pequenas metas para eu conseguir realmente alcançar aquele objetivo. O próximo passo é criar um plano de ação, é você identificar as tarefas e criar um mapa ali detalhado do que você tem que fazer em cada etapa. Então, na etapa lá, por exemplo, do guarda-roupa, você vai organizar os cabides, tá? Mas como você vai fazer essa separação, essa organização? Vai ser, de um lado vão ser camisas e do outro as calças e as saias, ou como que vai ser? Você vai detalhar como que vai ser essa tarefa, o que você precisa fazer, quais materiais você vai precisar, para ficar tudo bem detalhadinho, para você conseguir concluir essa tarefa. O quinto passo é utilize a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro eu sempre falo dela porque é uma técnica assim, de gestão de tempo excelente, eu utilizo até hoje. Ela é muito interessante, que é você dividir em blocos de foco intenso e depois em pausas. Então você tem 25 minutos de foco intenso para 5 minutos de pausa. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu explico melhor como que funciona a técnica Pomodoro. Eu vou deixar linkado aqui no card para vocês assistirem também e aprender como que funciona. Mas essa técnica é muito interessante porque a gente consegue ficar focado ali, ter o foco intenso naquela tarefa para a gente não se distrair, não se perder e não procrastinar naquela tarefa. O próximo passo é elimine as distrações. Então, é muito importante a gente eliminar as distrações para evitar que a gente se distraia, principalmente com o celular, com as redes sociais, a gente acaba se distraindo muito. A gente vai olhar uma coisinha no Instagram e acaba ficando lá 10, 15 minutos e a gente não percebe o tanto que isso é prejudicial na hora da gente fazer as nossas tarefas. A gente acaba deixando uma tarefa para depois porque ficou ali mexendo no celular e quando percebeu já passou muito tempo. Então, deixe o celular de lado quando você vai fazer uma tarefa, ou desliga a televisão quando você estiver trabalhando, quando estiver fazendo alguma tarefa importante, para você não se distrair com esses equipamentos. O sétimo ponto é comece com uma tarefa pequena. É muito importante a gente começar aos poucos, até a gente ir se acostumando e se habituando com essa mudança, porque realmente quando a gente pensa numa tarefa grande pode ser assim, assustador a princípio. Quando a gente pensa em uma tarefa pequena, fica mais palpável, fica mais alcançável da gente conseguir realizar, da gente conseguir cumprir. No oitavo passo, estabeleça recompensas. Então, se naquela semana você conseguiu fazer tudo que precisava, não procrastinou, fez tudo certinho, vale você sair com uma amiga para fazer alguma coisa, vale você pedir um lanche, vale você assistir sua série favorita. Então, você criar uma série de recompensas ali vai te incentivar e vai facilitar com que na próxima semana você consiga também cumprir a sua meta, bater a sua meta, cumprir seu objetivo. O nono passo é você praticar a autocompaixão, que é você conseguir entender que esse processo é realmente uma jornada que você precisa ter paciência consigo mesmo, que não vai ser na primeira semana, na segunda, que você vai conseguir fazer tudo certinho, que leva um tempo. É você realmente ter paciência com os seus erros e perceber que você está no processo e que daqui a um tempo você vai conseguir chegar no objetivo, mas que para isso é importante também você errar, você acertar e ir aprendendo e se acostumando com esse novo hábito na sua rotina.
E por último, mas não menos importante, é você acompanhar o seu progresso. É você perceber ali em quais momentos você está avançando, o que você está conseguindo fazer. Isso é muito legal, você perceber que realmente está evoluindo, está alcançando novos lugares que você nem pensou que poderia conseguir. Mas é importante a gente ressaltar também sobre a paciência, que é muito importante a gente ter paciência com a gente mesmo, para a gente perceber que a gente está num processo e que a gente pode fazer com que esse processo seja mais leve, que a gente não precisa ser muito duro com a gente mesmo. Mas então é isso, gente. Esse foi o conteúdo de hoje. Aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.